Pois é, não é que o fatal acontece? Que coisa, hein? Que coisa. Vai lá, do que é que eu estou falando? Após 2 anos de queda, o Brasil voltou a registrar um aumento nas mortes violentas em 2020. E isso em meio à pandemia, quando grande parte das pessoas ficou em casa, né? Pra gente explicar, mortes violentas são os homicídios e os latrocínios, por exemplo, os roubos seguidos de morte. Ficam fora dessa conta mortes por acidentes de carro, ou por doenças, ou por causas naturais. Foram 50.033 mortes violentas em 2020, um aumento de 5% em relação a 2019. O Ceará teve o maior aumento de mortes de um ano para outro, 76%. E 10 das 10 cidades com maiores taxas de mortes ficam na região Nordeste. Olha aqui, vamos para o outro, que aí eu comento o conjunto da obra, vai. Mais duas retranques. Esses números são do chamado Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o Fórum destaca que o perfil das vítimas é bastante conhecido. As vítimas têm 76% das vítimas são negras, 54,3% delas são jovens, 91,3% são do sexo masculino. Só pra gente comparar, os brancos representaram 20,9% das vítimas contra 76,2% de negras. Os crimes aconteceram mais à noite e aos fins de semana, e em 78% dos casos foi usada uma arma de fogo. Por que isso está acontecendo? Um dos discursos... Para. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Que as pessoas, que os defensores... Eu já disse que eu sou favorável a que uma pessoa tenha uma arma na sua casa. Não, eu não tenho. Mas eu acho que não se pode proibir a pessoa de ter uma arma na sua casa. Eu sou contra o porte de arma, que as pessoas andem armadas por aí. Os Estados Unidos têm o mesmo IDH da Europa desenvolvida, praticamente. Enquanto na Europa desenvolvida você tem 0,7, 0,8 morto, homicídio, por 100 mil habitantes, nos Estados Unidos você tem 5,4. No Brasil, beiros 30. Porque aí, além da questão de circulação de arma, você tem a pobreza e o crime organizado, que obviamente contribuem para isso. Mas a relação, se você pegar Estados Unidos e Europa desenvolvida, ou Japão, se quiserem, onde não podem andar nem com arma branca, não há a menor dúvida que a circulação de armas implica um aumento brutal do número de mortos. Ponto. A circulação e a facilidade para vender armas, como há nos Estados Unidos. No Brasil também há, só que é informal, né? Vai, Bob. Esse aumento de mortes no ano passado, Reinaldo, ocorreu num período em que o Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis, e dobrou em 3 anos. Em 2017, segundo a Polícia Federal, o Sistema Nacional de Armas contabilizava 637.972 registros de armas ativos. Ao fim de 2020, o número subiu para 1.279.491, um aumento de mais de 100%. Subiu também o total de mortes. Era fatal que ia dar nisso. Atenção, todos os estudos consistentes apontam uma relação direta entre a circulação de armas e o número de homicídios. Todos, rigorosamente todos. E aqueles que negam costumam ser estudos absolutamente picaretas, financiados inclusive pela indústria armamentista. Insista-se aqui, há uma diferença entre a posse de armas e o porte de armas. O que os sucessivos decretos do Bolsonaro fizeram
foi facilitar, sim, a posse, sem dúvida nenhuma, mas também o porte, né? E estimulou a população a se armar. E se você estimula a população a se armar, resultado é que você vai ter mais mortes. E olhem que nós estamos falando de um período aí bastante atípico, né? As coisas podem piorar. E claro, a polícia também matou mais. Vai lá. O Anuário de Segurança mostrou também que a polícia nunca matou tanta gente como fez em 2020. Foram 6.416 mortes provocadas por agentes de segurança de folga ou em serviço, um recorde na série histórica e que representa um aumento de 1% em relação aos números de 2019, que já eram altos, aliás. O Rio de Janeiro lidera essa estatística, tem a polícia mais violenta do país. O estado tem 7 entre as 10 cidades com as taxas mais altas de letalidade policial, são elas Japeri, Itaguaí, Angra dos Reis, São Gonçalo, Queimados, Mesquita e Belford Roxo. Os outros municípios que aparecem no levantamento são Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Macapá, capital do Amapá, e Barcarena, no Pará. Nessa hora, os canalhas, inclusive essa gente que fica vociferando, né, muitas vezes em veículos de comunicação, acham que quando se aponta isso, quer que a polícia trate bandido com pão de ló, quer que a polícia trate bandido com bombom, quer não sei o que. Não. Quer-se que a polícia tenha inteligência, inclusive, para proteger os policiais também. O negócio é o seguinte, se violência policial resolvesse crime, ou combatesse o crime, ou debelasse o crime, né? Os países em que a criminalidade hoje é muito pequena seriam aqueles em que as polícias são mais violentas. Mas é rigorosamente o contrário. Você tem rigorosamente o contrário. Os países em que a polícia é mais violenta são os países que têm uma criminalidade também mais violenta. Essas duas coisas se alimentam. Esse é um dado da realidade, não é uma questão de gosto, não é uma questão de opinião, não é uma questão de ideologia. Eu faço uma outra relação aqui, importante. Me diga um único país que trata mal os seus presos, que não obstante trate bem os cidadãos comuns, e onde a violência é pequena. Os Estados Unidos, que não chegam a ser um exemplo de bom tratamento com os prisioneiros, é bom deixar isso claro, né? Aliás, o país que mais prende no mundo, que não chega a ser um exemplo, mas quando você pega países ricos do mesmo nível, mesmo IDH dos Estados Unidos, os Estados Unidos são muito mais violentos. Mas muito, mas brutalmente mais violentos do que qualquer país da Europa desenvolvido. Então não tem jeito. Polícia violenta significa crime violento que alimenta a polícia violenta, que alimenta o crime violento. Só que quem faz política de Estado não é o bandido. Quem faz política de Estado é quem comanda a polícia. A polícia é o braço do Estado. E, portanto, a ela cabe fazer as escolhas certas. Porque, ao fazê-las, estará protegendo também os policiais. Essa é a questão relevante. É isso aí.